dia, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. Eu sou Marcos Policarpo e estou aqui para conversar sobre um tema que me foi proposto na semana passada para a gente realizar uma palestra, e meditando um pouquinho sobre esse tema, a gente vai discorrer alguma coisa sobre ele aqui. É cada vez mais difícil você viver nesse mundo em função da violência, do medo que tomou conta das pessoas, da ansiedade, da frustração que todos nós estamos vivendo. A gente não percebe muito isso porque isso é praticamente um sentimento coletivo. Se está todo mundo com medo, as ações ficam normais, né? Não que a normalidade seja um parâmetro de coisas certas. Às vezes é normal uma coisa acontecer, mas não está certo. Existe um erro, existe um problema comum a todo mundo. E essa insegurança, esse medo, está trazendo um desequilíbrio emocional muito grande na sociedade, muito grande no ser, individualmente falando. Eu não gosto de generalizar as coisas, dizer assim, a humanidade, o povo, porque isso fica abstrato. E daí você foge do problema, porque o que vai resolver o problema não é você resolver o problema do povo. Você não está aqui para resolver o desequilíbrio da sociedade. Você é responsável pelo seu desequilíbrio e é nele que você tem que focar. Então é nesse contexto de você se olhar e tratar do seu desequilíbrio é que é a solução desse problema. Mas é preciso primeiro que a gente enxergue, reconheça tudo isso que está acontecendo na gente. Você está com medo? Você tem ansiedade? Você está inseguro? Você está, de certa forma, traduzindo isso em termos de violência? Tanto faz ser violência armada, como violência doméstica, como violência, qualquer outro tipo de violência. Isso são sintomas que, a gente tem que ficar de olho, porque ele pode ser a exteriorização de uma coisa mais grave. Mas não tem como você abordar esse assunto, não tem como você abordar essa questão sem que você saiba onde você está, sem que você coloque o seu pé no chão, sem que você saiba realmente quem você é e como você está funcionando. Existe um ditado, a gente até diz que é um ditado da floresta. Existe um ditado da floresta, entre aspas, né, que diz o seguinte: não tem vento a favor se você não souber a direção, para onde você vai. Da mesma maneira, às vezes a pessoa fala assim: cara, por que você não faz uma palestra de motivação para que as pessoas... mas a gente precisa saber até o que essas pessoas estão fazendo, porque como é que tu vai motivar sem saber para quê? Tu vai acabar motivando o cara a pular do abismo. Tal o grau de confusão, tal o grau de manipulação mental e dominação mental que a sociedade vive. Uma das coisas que a gente precisa compreender, gente, compreender, não é como uma matéria para estudar, é a linguagem. A linguagem, ela te dá o teu horizonte de consciência. É a linguagem é na linguagem que você se exterioriza. Você só precisa da linguagem para você se exteriorizar, para você explicar para uma pessoa aquilo que você está querendo. Mas para que você tenha o entendimento de determinada coisa, você não precisa da linguagem, a não ser que você queira ter apenas um entendimento intelectual.
Mas se você for compreender, for entrar na experiência de fato, você não precisa da linguagem, você precisa de silêncio. Porque quando você faz silêncio, você ouve independente da sua cultura. As coisas acontecem, a compreensão acontece quando você faz silêncio. Você lembra dos Jedi? Esvazie sua mente, faça silêncio. Mas esse silêncio não é você fechar a boca. Esse silêncio é você parar o seu diálogo mental. Porque esse diálogo mental que você fica, com isso eu concordo, com isso eu discordo, isso está certo, isso está errado. Isso é a sua memória e os conceitos que você tem de determinada coisa que está batendo com o que eu estou falando. Isso não é ouvir. Isso é você ouvir o seu condicionamento. Quando você se identifica com as palavras, o que acontece? Aquela carga emocional que tem nas palavras, elas carregam a sua compreensão e carregam a sua ação, porque elas vão mexer na sua emoção. Então, se eu digo, por exemplo, que esse auditório, eu estou fazendo uma palestra num determinado auditório, e eu digo que esse auditório tem uma compreensão desse assunto, tem uma compreensão medíocre. Eu estou dizendo que a compreensão é mediana. Mas você pega essa palavra medíocre e leva como pejorativa, quando na realidade, se você estivesse em silêncio, você poderia achar até um termo deselegante, que também já é um juízo de valor, mas você não se ofenderia com ele. Você se ofende quando você se identifica com a palavra. A maior parte das nossas brigas, a maior parte dos nossos desentendimentos, eles começam verbalmente. É por interpretações erradas, interpretações, digamos assim, pejorativas que a gente faz de uma palavra. É preciso que você enxergue o referente correspondente a essa palavra, a esse signo. Tem o signo, que é a palavra, tem o significado que significa, que é o que esse signo quer dizer, e o referente, que é a parte real aqui. Por exemplo, a palavra cachorro. Tem o cachorro, tem a palavra e tem o significado do que é essa palavra. Quando o significado é diferente do referente, por exemplo, quando você pega a palavra cachorro, aí o significado é um animal da raça canina, com 4 patas, isso, aquilo, outro. E tem o referente lá, que é o cachorro. Quando você olha para ali, o cachorro tem 5 patas, alguma coisa está errada. Ou o significado, ou o referente. Então você corrige. Mas quando o referente é abstrato, como é que você corrige? Por exemplo, democracia. O que é democracia? Se todo mundo pensa uma. Tem o cara que prende por democracia, tem o cara que liberta, tem o cara que bota um montão de gente na rua e diz que isso é um ato antidemocrático. O que é democracia? E pelo que tu vai lutar? Se é que tem que lutar. Por qual interpretação? E é essa interpretação, igual a ela diversas outras, que faz com que você tenha esse desequilíbrio. Principalmente quando se está invertendo o significado das coisas. Quando os padrões, quando os valores, eles estão ficando invertidos. Você perde a referência. Você já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Você já não sabe mais para onde tu vai. Você já não tem mais para quem perguntar nada, porque, como é que você vai acreditar? Como é que se chama uma coisa de determinada coisa e essa coisa não é aquilo? Você começa a criar uma sociedade dissociada da realidade. Aí depende da narrativa que eu estou te dando.
Eu estou formalizando, eu estou fazendo do mundo e da vida uma narrativa. E nessa narrativa eu inverto o significado das coisas e tudo acontece porque você está preso na narrativa. Você está sendo massificado nessa narrativa. E essa narrativa, só que essa narrativa, ela não bate com os seus valores fundamentais. Então vem o conflito. Então vem o desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio emocional, ele se revela em diversas situações. No trabalho, em casa, nos relacionamentos, com você mesmo. Você já não tem certeza do que é. Você já não tem certeza do que você faz. Você já não sabe por que fazer essas coisas. Já não tem, você tira os propósitos, você já não tem propósito na vida. Então é preciso que você enxergue que esse tipo de narrativa, que esse tipo de hegemonia cultural, ele é para dominar a sua mente. A sua mente está dominada, está presa, está acorrentada nos padrões que a sociedade quer impor a você. Mas isso bate lá dentro, no seu espírito, na sua vida. Se você já tiver identificado completamente com isso, é como se você tivesse viciado, como se você tivesse bêbado, como se você tivesse fora de si. Mas se você tiver com o pé lá, outro pé aqui, você vai ver que a sua vida começa a dar sinais de desarranjo. Você já não sabe lidar com o filho, você já não sabe dizer para o seu filho que é verdadeiro, porque você mesmo fica, mas como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar para o meu filho que o certo é trabalhar? Como é que eu vou ensinar para o meu filho que o certo é ser honesto? Então, valores que antes você pregava, valores que antes você tinha, hoje você já... Mas o que é isso? Isso é fruto de narrativa. E esse fruto de narrativa, ele te desequilibra. É claro que ele vai desequilibrar. É claro que ele vai tentar tirar de você o que existe de civilização ocidental. É quebrar, é destruir as estruturas da civilização ocidental. Eu não estou falando de religiosidade. Por quê? Porque a civilização ocidental, ela é fundamentada em 3 pernas. No Roma, né, ordenamento jurídico, a Grécia, os filósofos, e a moral judaico-cristã. Quando a gente fala da moral judaico-cristã, eu não estou falando da religiosidade. Estou falando dos princípios. E esses princípios, eles estão em todas as religiões. Pode ser islã, pode ser judaica, pode ser cristã, eles estão em todos. Porque os princípios são aquilo que tem que universalmente reger o homem. A honestidade, justiça, liberdade, amor ao próximo, proteção, cuidado, zelo. Então eles estão em todas as religiões. Esperança, fé. Agora, dentro desses princípios, cria-se religiosidade. Eu não estou falando de religiosidade, porque aí já é a coisa do homem, já é uma instituição criada para que se chegue nesses princípios. Mas muitas vezes nessa prática se perde e acaba se matando ou provocando guerras em nome de quem disse não matar. Que já é uma deturpação, já é uma narrativa. Uma narrativa que vai beneficiar um grupo. E a vida que a gente vive hoje em dia, ela é muito fundamentada na narrativa, no que a televisão está propondo para você, no que a mídia está propondo para você, e a mídia em todos os sentidos. Tanto na parte de jornal, como na parte de filme, como na parte de novela, como na parte de música, como na parte de moda, na parte de tudo.
E essa narrativa, ela tem um objetivo e um propósito, que é a destruição de tudo aquilo que está contida na civilização, no modo de operar, no modo de vida da civilização ocidental. E você faz parte disso. Talvez você fale assim, poxa, mas esse tipo de mídia não tem valor em cima de mim. Tem, amigo, tem. Muita gente pensa, mas na realidade ele não pensa, ele segue apenas o que a mídia, os formadores de opinião falam, e você acaba repetindo às vezes frases inteiras e pensa que está pensando. Você, para pensar, você tem que investigar. Você, para pensar, tu tem que ir na raiz, saber o que significa aquilo que está falando. Você tem que estudar, isso dá trabalho. E nesse processo de narrativa, nesse processo de imbecilização, de padronização, existe a motivação para que você não busque a verdade, para que você se contente na sua zona de conforto, porque você procure prazer para tudo, até para não fazer nada. É a sua zona de conforto, mas é a sua zona de conforto dentro disso que está sendo criado. Então, o seu equilíbrio emocional, ele vai começar quando você começar a olhar para você e enxergar quem você é. Aí você começa a botar o pé no chão. Agora, isso é um trabalho. Isso é um trabalho que mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer. Se você não quiser sucumbir à cultura idiotizante de hoje em dia. Entendeu?